Boa tarde, aliás. Vou me apresentar depois aos poucos, mas primeiro eu queria deixar claro que mais do que um mini curso, isso aqui vai ser um bate-papo. Então espero que vocês estejam dispostos a conversar, porque eu até trouxe alguns casos, mas o ideal seria vocês trazerem um caso com perguntas e para até tirar dúvidas reais, tá? Porque tentando sair um pouquinho do conceitual, do teórico. O que é Framework Free? É uma metodologia que a gente criou na empresa para validar as metas. O que moveu isso? Por que a gente fez isso? A gente entendeu que tem várias palestras sobre motivação e a visão, e não sei quanto, e vai fazer, e está tudo certo. Só que depois, como é que você traz isso para a prática? E aí, muitas vezes, você acaba até contratando pessoas que vão te ajudar. E depois não dá certo. Isso acontece muito no campo das agências. Não sei se depois vocês vão falar um pouquinho, se vocês contrataram tal agências. O que acontece? Eu fiz isso e não deu certo, fiz isso e não deu certo. E a gente acaba falando que o serviço não deu certo. Só que a gente entendeu que muitas vezes, 99% das vezes, o problema não está na entrega, está nas expectativas, no alinhamento das expectativas. Isso aqui é a parte que, dita assim, pode ser até banal, mas que não acontece. E não acontece por quê? Porque muitas vezes um choque de realidade vai fazer com que o seu cliente não compre de você. Porque o cliente quer duplicar em 3 meses seu faturamento. Você, se falar que não dá, cara, então não compro de você, vou comprar do cara que falou que dá. Tá? Então a gente tentou trazer um pouquinho de engenharia nesse conceito. E é isso que a gente vai compartilhar com vocês. E não é só essa validação, como é que a gente depois vai transformar isso? E aí, uma palavra-chave aqui é tático. Todo mundo fala de estratégia. Visão de médio prazo, longo prazo, tá? Mas o que eu vou ter que fazer amanhã da forma certa para que o que eu planejei para daqui a 6 anos aconteça? Então, aí a gente tem 2 propósitos aqui. Um propósito do curso, que é ajudar a validar CEOs e C-Levels. Depois a gente vai falar com vocês, queria saber o que vocês fazem. Validar as metas, tá? Não é só quero fazer, a sua meta é viável de verdade? Traduzir em plano táticos trimestrais, OKR, Objective Key Results, a gente vai entrar mais no mérito. Objetivo, que eu quero alcançar em 3 meses, e resultados-chave, seus indicadores. E como priorizar os esforços de forma progressiva. Ou seja, uma das coisas que a gente vai ver, que outro ponto-chave não é o que fazer, um dos pontos-chave é o que não fazer. A gente acaba fazendo um pouquinho de tudo. E aí tem um propósito do Danilo, que sou eu. Qual que é o meu propósito? Que você saia daqui com pelo menos um paradigma quebrado. Esse aqui é o meu propósito nesse papo. Vai ter vários paradigmas sobre automação, a inteligência artificial, o meu produto, a importância do produto. Eu vou tentar quebrar isso, tentar trazer uma provocação aqui. Você saindo com um desses paradigmas, as convicções quebradas, aí já eu vou sair satisfeito. Vocês devem ter percebido pelo meu sotaque que eu não sou daqui, né? Eu sou italiano, eu sou engenheiro eletricista, eu estudei tanto no Politécnico de Bari, na Itália, que é a minha cidade, também na França, em Grenoble. Depois tenho uma especialização em automação industrial, sempre no Politécnico de Bari. Tenho um MBA em gestão de empresas, de engenharia de grande porte. O que você está fazendo aqui? Porque você está lá fazendo ponte e ferrovias. Isso eu já fiz por mais de 10 anos na vida. Depois eu me especializei em gestão de agência digital, na FGV de São Paulo. Ganhei uma bolsa do Google. Aí fiquei trabalhando em estruturação de processos, tanto de grandes multinacionais. Aqui tem o meu LinkedIn. Eu trabalho profissionalmente mais no LinkedIn do que no Instagram. Aí vocês podem entrar, ver mais detalhes da minha carreira, do meu percurso, e ver também as empresas multinacionais onde eu trabalhei, o que eu fiz. Eu tenho um lado artístico também, que não está, e aquele diferencial que não traz muita coisa, mas talvez de forma subconsciente. Eu sou formado ator, gente, tá? Eu tenho DRT brasileiro. E vocês podem achar também as minhas músicas no Spotify. Não está aqui, mas se vocês colocarem no Spotify Danilo A, vocês vão achar a minha música, que é em italiano, tocada com músicos maranhenses. Mas vamos ao que está aqui. Eu também, agora, nesse momento, eu encabeço 3 empresas. Uma empresa de eventos de São Paulo, Musicaria Limitada, vocês podem achar no site.
uma clínica, eu sou sócio administrador de uma clínica de dermatologia aqui em Brasília, IECD. Eu sou também partner da Notopo, que é mais ou menos do foco. Na Notopo a gente traz esse trabalho de gestão e desenvolvimento. O que a gente faz na Notopo é exatamente isso. Ajudamos empresas a crescerem de forma sustentável, trazendo eficiência e eficácia. Como eficácia, né? É a capacidade de atingir resultados com os recursos que você tem. A eficiência é atingir o mesmo resultado com menos recursos. Então essa aqui é a grande diferença. Muita gente confunde isso, mas essa é a grande diferença. O que a gente tenta fazer é isso, ter uma missão. A gente acha que as empresas gastam muito para atingir os resultados que elas obtêm. Então a gente trouxe essa missão, levar nossos clientes a melhores resultados com menos custo. De forma geral, isso é feito através de uma direção clara, priorização do que vai fazer, aquela coisa não fazer tantas coisas. Então, a gente tem uma visão de desenvolver um ecossistema de crescimento sustentável. A gente aqui fala de sustentabilidade financeira. E essa aqui, o Framework Free vai trabalhar muito nisso. Vai trabalhar muito em... A gente sempre, por exemplo, vai criar uma empresa pensando já em lucro em escala, sem pensar que primeiro tem que validar. Então, o simples fato de não focar em custos em custos fixos, mas em custos variáveis, isso vai te trazer um crescimento sustentável, o lucro vem depois, né? Isso aqui a gente vai entrar no detalhe. E aí, essa aqui a estrutura conceitual da metodologia Free, são 4 fases, vou entrar no mérito. Eu trouxe até alguns casos práticos, mas eu gostaria mais de trazer isso para o caso de vocês. Então agora eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês. Vocês não vão aparecer, tá, no vídeo, mas quem quiser pode falar, vou passar o microfone. Eu gostaria de saber de vocês, principalmente se vocês representam alguma empresa, porque a gente depois, ao longo desse framework, vai tentar encaixar no lugar certo a empresa para tentar dar orientações e tirar dúvidas. E, por favor, perguntem, e caso tenha alguma coisa com que você não concorde, por favor, fale. Você quer falar? Eu posso falar. Eu estou aqui, eu tenho uma empresa, né, com várias, né, na verdade. Eu tenho uma inicial que é a ON Inteligência, mas eu tenho alguns sócios de algumas empresas startup, né, uma delas eu estou aqui pela BR Chain, que é uma empresa que está começando agora, uma startup. Ela trabalha com blockchain e saúde, né, então a gente... Na verdade, a gente descobriu quer dizer, uma dor que tem o cliente, por exemplo, o paciente ele não tem os dados dele de portabilidade. As empresas, muitas vezes, planos de saúde, eles têm fraudes e tudo, então a BRT está proposta para ela. Então ela trabalha com vários públicos, pode trabalhar com paciente, cliente final, pode trabalhar com clínicas, pode trabalhar também com planos de saúde, até SUS e tudo. Então, a gente trabalha com isso aí. Eu estou aqui pela BRTN, né? Basicamente é isso. E nós estamos no começo ainda, né? A gente vai ter depois em qual das fases que você se encaixa. Meu nome é Miriam. Hoje eu atuo na empresa de locação de veículos elétricos, a Oasis Mobility, cujo dono é o João. E estou aqui para aprender. Tá bom. E esse cara? Quem é esse cara? Eu sou um Qual dela? Você está apresentando aqui. Qual dela? Na verdade, eu tô tentando representando o todo, né? A gente tem conversado bastante e um dos pontos que o Danilo traz muito é a questão da priorização, de não fazer muita coisa. E eu sou um cara que está fazendo muita coisa. Eu quero aprender a como conseguir, né, delegar melhor, conseguir priorizar melhor para conseguir ter um resultado mais efetivo e eficaz. Né? Muito obrigado. Então, antes de seguir, um dos paradigmas que eu gosto de quebrar, consigo chegar até lá, por aqui, é a questão, também não precisa, né? Assim, é a questão do... justo. A questão é uma coisa importante, sobre a questão do tempo. Todo mundo vive falando que está sem tempo. Eu não tenho problema de tempo. Eu não tenho, você sabe, eu me orgulho em dizer isso. É uma das coisas que a gente tenta resolver para os nossos clientes. Nunca é um problema de tempo, todo mundo tem 24 horas por dia. Eu não conheci ninguém que tem 25 horas, 26, 20. É uma questão de prioridade. Então, quando alguém fala para você, estou sem tempo, na verdade ele está dizendo que tem uma coisa mais importante para fazer.
Se você não colocar isso no seu radar, e também com você vai ficar achando que está sem tempo. É muito prazer, meu nome é Vera, eu sou engenheira de produção e sou consultora de processos organizacionais. Atualmente não tenho empresa, mas eu estou estruturando todo o planejamento para abrir uma empresa na área de processos, né? Então, Legal. Bem essa parte inicial de ideação, planejamento. Muito prazer. Olá, me chamo Viviane. Eu tenho uma primeira graduação em arquitetura, mas estou migrando para a área de tecnologia e fiz gestão de TI e estou aqui em busca de novos conhecimentos. Obrigado. Acho melhor por aqui, né? Bom, meu nome é Letícia, eu estou aqui pela UNB fazendo mestrado no PPGI em Inteligência Artificial e atualmente sem nenhuma empresa, estou aqui para aprender porque futuramente vou arquitetar a minha empresa. Tá bom, muito prazer, eu espero quebrar um paradigma sobre a inteligência artificial e automação. Então, gente, eu gostaria que vocês depois trouxessem a empresa de vocês ou a ideia de empresa de vocês dentro desse framework. Eu preferiria trabalhar mais empresas reais, situações reais do que coisas fictícias. Essa aqui, eu vou dar uma panorâmica geral do que o free. Free em inglês significa livre. Acho que até aqui todo mundo concorda, certo? Só que é um acrônimo. A gente gosta de pensar que você é livre, né, de fazer as coisas que você até ontem achava que não tinha tempo para fazer. Mas o free é um acrônimo. E cada letra identifica um momento da sua empresa. E esse aqui é o ponto-chave que a gente usa para validar as metas. Se eu quero começar minha empresa, quero escalar. Só que nesse momento a sua escala é uma visão. Se você começar a fazer um plano estratégico, eu sei que os investidores gostam disso, paradigma. Vou quebrar, eu sei, eles gostam disso. Aí o cara fala, pô, cadê o planejamento? Faça o seu planejamento, depois você fala para o investidor. Depois daqui a 2 anos a gente volta para ver se deu certo. Não teve... Vocês já ouviram falar do conceito do cisne negro? Cisne negro tem um livro muito legal. O conceito é o seguinte, na Austrália, né? Tem cisnes, estão todos brancos. Parece que não tem um cisne negro. Só que uma hora aparece esse cisne negro que ninguém esperava. Então aquele evento esperado, tá? E essa pode ser uma justificativa que é sempre usada quando todos os planejamentos, principalmente de mercado, não dão certo. Não teve na história um planejamento de mercado, uma previsão de mercado que deu certo. Sempre teve um cisne negro, a pandemia, e a guerra e tal. Então você pode não prever aquele cisne negro, mas você pode prever que um cisne negro vai acontecer. Por que estou falando isso? Porque é muito importante trazer o seu planejamento um pouquinho mais perto de você, manter a sua visão, é lá que eu quero chegar, essa aqui é a minha trilha, mas voltar um pouquinho para a minha realidade. Então, se eu estou abrindo uma empresa agora, estou na fase F. O que é F? First. Até a primeira venda. Até a primeira venda. F, first. Eu tenho um melhor produto. Eu acho que o melhor produto... Cara, eu tenho um produto que ninguém tem. Aí já outro paradigma. Se ninguém tem, se não tem concorrente, não tem mercado. Porque pode ter, o que eu falo, né? Você pode ter certeza que se você... primeiramente, que com certeza alguém já teve aquela ideia. Não existe negócio de ter. Mas, você faz aquela coisa, pode ter certeza que se tiver mercado, outra pessoa vai fazer aquela coisa. Então, é melhor considerar isso. Então, até a primeira venda, eu estou validando o meu modelo de negócio. Eu estou validando se realmente o que eu estou fazendo, estou criando, meu produto, meu serviço, que eu acho que o pessoal está lá morrendo esperando o meu produto, está lá e logo que eu soltar o produto eles vão comprar. E isso mesmo assim não é suficiente. Mesmo o cara querendo e gostando do meu produto não é suficiente. A gente fala muito, quem estuda um pouquinho de marketing, da tal da dor. A dor, né? Tem que resolver a dor. Tá. Só que todo mundo está cheio de dores, né? Físicos e não. Então, qual que é a dor que você vai cuidar primeiro? A dor que você sente mais, a prioritária. Então, de novo, uma questão de prioridade. Então, não é só o mercado precisar daquilo, mas o mercado tem que precisar daquilo para agora.
Tá? Então é isso aqui. Então a gente está validando o nosso modelo first até a primeira venda. Tudo que eu for fazer até a primeira venda está aqui. Esquece escala. Escala sim, tudo bem. De novo, uma visão. Eu quero escalar, todo mundo quer escalar, mas se eu não resolver isso, não adianta falar que eu não tenho o melhor produto. Depois tem a fase do replicate, em inglês, que é replicar. E eu preciso criar uma previsibilidade. Sei lá, eu consegui fazer a primeira venda, mas eu vendi para quem? Para minha tia, talvez? Né? Isso determina o fato que o produto, o meu serviço vale? Não, eu preciso criar uma previsibilidade de canal. Eu bato muito nessa tecla, outro paradigma. O seu produto não serve para nada se você não tem um canal onde posicionar. O canal é muito mais importante que o produto. Todo mundo, alguém já fez ou não, já fez um canvas de business? Todo mundo sabe que a gente está falando? Beleza. Então, no Canvas, eu acho que aquela parte que está no lado direito, lá superior, canais e tal, aquela é a parte mais importante para mim. Proposta de valor e tal, aquela coisa e tal, estrutura de... Isso vem depois. Se você não tem para quem vender, muitas vezes, né, o conceito de startup, inclusive, vem um pouquinho de lá. Eu tenho uma comunidade, identifico um problema e ataco esse problema, um pouquinho isso. Mas não é identificar o problema, identificar um problema dentro de um contexto, dentro de uma comunidade, aquele é um canal. Aí eu crio uma replicabilidade. Depois eu vou para o escalate. Aí sim que eu posso pensar em escala. Por quê? Eu tenho um canal que já me gera uma previsibilidade. E aí eu vou para a minha escala. Aí sim posso começar a pensar, a escalar. E aí já muda bastante coisas. Porque aqui, por exemplo, eu não vou para... Aqui posso pensar, estou escalando. Aí posso pensar em encurtar custos. Vou para custos fixos. Porque eu sei que tem uma previsibilidade de receita que vai me pagar os custos, então tento reduzir os custos fixos. Mesmo que sejam custos, eu sei que vou ter um custo a 12 meses, mas menores. Aqui não vou fazer isso. Não vou pautar a minha estratégia de custo em custos fixos. São custos fixos, só que o que acontece? Vou ter que me matar, porque se não pagar esse custo, eu vou ficar na dívida. Então aqui eu não vou me preocupar com lucro. Eu estou validando o meu negócio. Eu custo variável, mesmo com lucro zero, mas se eu não vender nada, eu não vou ter custos. Então isso tem que, eu acredito, um paradigma, porque quando você apresenta até um projeto para investidores, vai logo para como é que você vai escalar e tudo mais. Sim, beleza, eu tenho uma ideia de escala. Vocês já ouviram falar a palavra pivô, de pivotar? Alguém não conhece a palavra pivotar? Não, todo mundo conhece. Então você sabe, tá? Você sabe que ao longo desse processo vai ter um momento que você vai pivotar. Você sabe disso. Tá? Então, um planejamento é mais um mapa do que um território. Aí, antes de seguir aqui, eu queria de entrar na parte de como trazer isso para a prática. Eu queria entender um pouquinho, voltando a vocês, a questão de como vocês acham que as empresas de vocês se encaixam. Em qual... Até para entender se primeiramente ficou clara a diferença das etapas. Alguém tem alguma dúvida? Comentários? Não? Então vamos lá. Posso pedir uma ajuda? Vamos passar no microfone? Acho melhor. Pode ser. Aí você fala, se puder falar. Quem não quiser falar não tem problema, tá? Ninguém é obrigado. Só não aproxima muito. Tá. Se puder, vou botar aqui e falar onde você acha que se encaixa a sua empresa. E também não tem resposta certa ou resposta errada, tá? Uma troca. Eu acho que a gente está na replicabilidade, tá? No R, nesse aspecto. Posso passar? Assim, não citei a empresa necessariamente, mas a gente está estruturando, estaria no F, então, aqui é a primeira venda, nessa parte de estruturação dos processos, alinhamento da equipe, até para alinhamento de expectativas, seria mais ou menos essa etapa. Aqui, ó. Quer pular? Qual dela? Então, tem um grupinho na F, né, que a gente está estruturando. Acho que a Oasis já está indo pro R. Eu tenho uma dúvida, cara. Tem a minha de consultoria. Consultoria, ela é consistente, mas ela naturalmente não é escalável, né? Eu queria entender
se enquadra, se é possível ter o free, por exemplo, nessa de consultoria, entendeu? Porque depende, pelo fato de depender de mim, entendeu? Então... Você já se respondeu. Não é escalável porque depende de você. Então, o grande desafio é fazer com que não dependa de você. Essa aqui é um pouquinho a questão. Eu também tenho uma empresa de consultoria. Eu não entendo... Eu não tô... Dá para escalar com o processo, né? Tem que ter cuidado com essa questão de processos e de IA, né? Que é uma questão que eu acho que chega até a página 8. Eu vou falar uma coisa, vou abrir um parênteses sobre o IA. O IA faz... Quem estuda IA provavelmente já estudou teoria de sistemas, certo? Então o IA ele trabalha muito bem dentro do próprio ecossistema, mas ele não consegue sair do próprio ecossistema, ele não aperta botão. Então a grande falha do IA é a integração entre sistemas que são limitados pelos protocolos de comunicação dos sistemas. Cada um não tem uma interoperabilidade padrão. Então você vai precisar de alguém humano hoje, talvez um dia com robozinho e tal, mas tá mecânico. Agora ainda não tem isso, não é viável. Vai precisar ainda do cara que aperta botões. Não existem sistemas que integram de forma integral mesmo. Ou seja, muitas vezes, por exemplo, eu tenho alguns clientes que têm um sistema de agendamento e um sistema de conversa com o cliente via WhatsApp e um sistema de conversa com o cliente via telefone. Eles não conversam, então você tem que mandar uma variável para um campo personalizado que não é lido daquela forma. Por quê? Porque o sistema foi desenhado daquele jeito. Então, a inteligência artificial funciona dentro de um ecossistema, com fora. Voltando à questão da escala, lá é a grande questão, o grande desafio que também eu encontro no dia a dia. Tem grandes empresas de consultoria que fazem isso, né? Por exemplo, a Falcone faz isso. Claro, qual que é a grande questão? Onde é que você resolve isso? Sendo bem sincero, é aqui, entre aqui e aqui. Quando você tem a possibilidade de vender mais, esse vender mais vai te trazer possibilidade de testar, de contratar alguém, de errar, de criar processo integrado com pessoas. E vai fazendo isso, que é um processo fisiológico para poder crescer. Essa aqui é a grande chave. E vai conseguir, porque é possível. Mas essa aqui, até quando ele depende só de você, não vai conseguir. Então, às vezes, a primeira coisa que você pode fazer é tentar, o que a gente tenta fazer com o nosso modelo que a gente implementa de CM as a Service, que é um serviço que a gente oferece para os nossos clientes, praticamente uma solução de ao invés de contratar um gestor de marketing interno, você contrata a nossa solução, que é uma solução mais eficaz, mais assertiva, porque prioridade, e mais eficiente, porque não tem os custos de gestor de marketing interno. Por que isso? Porque a gente consegue separar as horas de inteligência com as horas operacionais. Aí as horas operacionais, um processo pode processualizar e alguém mais júnior pode dar conta. Agora, as horas de inteligência não, precisa de alguém mais senior assim. Então, essa aqui é um pouquinho o caminho, mas é difícil, mas é viável. Então, a solução é dividir hora de inteligência de horas operacionais porque você, com certeza, se depende tudo de você, com certeza você vai fazer muito trabalho operacional também. Tá? Só que por que você não faz isso? Talvez, não sei se é o seu caso, mas o mais comum, por que você não faz isso? Porque você fala, se eu tirar agora as horas operacionais que eu mesmo estou fazendo, e contratar alguém, por quanto seja mais barato, é um dinheiro é um custo para mim, que não é compensado daquilo. Agora, se você vai amanhã e vê que vai ter 10 empresas querendo contratar o seu serviço, você vai fazer isso, mesmo com o risco de errar, porque eu vou errar, mas vou aprendendo, mas tem as outras que estão pagando. Então, essa aqui é a grande questão. Depois tem a solução. Pode passar, por favor. Na verdade, a minha situação está no antes do F, que é o I, de imaginação, então ainda está no processo de construção, mas é relacionado à área da educação com tecnologia. Tá, legal. Só uma coisa, você falou que fez um Canvas já, né? Da Canvas. Sim, na graduação. Não desse projeto. Posso perguntar por que não fez? Porque
Se você não quiser responder, não pode, tá? Não precisa, não pode, precisa, pode. Preciso fazer, de fato, colocar... por isso que eu me interessei por essa palestra, de transformar os objetivos em ações. Eu tenho, de certa forma, essa dificuldade. Tá? Independente de tudo, a primeira coisa, faça um canvas disso. Canvas, você já sabe o que é, foca muito nos canais. Foca muito nos canais. Sim, tudo bem, a proposta é porque as outras coisas são mais fáceis também de entender. E a gente tem um paradigma muito forte, que a gente acha que o melhor produto, resolve tudo. Só que a gente vem de um mundo de Coca-Cola e McDonald's. É o produto, é a qualidade de produto lá? Não. Então é isso, canais. Depois, obviamente, vai fazer um SWOT. E depois, quando você começar a trazer isso para uma certa realidade, custos variáveis. Isso aqui eu estou te dando o básico, né? Porque também para não encher de informações. Mas agora a gente vai entrar um pouquinho na parte de como traduzir isso para um plano tático mesmo. Perguntas? Mais comentários? João, se você não concordar, pode falar, tá? Sem problema. Tá? Vamos lá, o que acontece? O que a gente propõe? Volto naquela questão que eu falei antes. Quando a gente começa a fazer um trabalho, principalmente terceirizando um trabalho, mas também às vezes também internamente, a gente vindo dessa coisa, vocês já ouviram falar a frase fake it until you make it? Já ouviram essa frase? Né? Então, fake it until you make it, exatamente isso. Até lá, cara, eu vou conseguir e que tá certo. Só que isso te leva a trazer um pouquinho, a sair um pouquinho da realidade, o que vai estar ótimo para a sua visão, que precisa ser otimista, mas no dia a dia não. Então, isso acaba levando a gente a prometer e aceitar promessas de fácil alcance, né? E esse aqui é um dos grandes problemas de não atingimento, tá? Porque vocês não fez um bom trabalho, tem uma agência que não trabalha bem, aquele consultor não deu certo, tá? Beleza, o coach, será o quê? Mas qual que foi a expectativa concordada no começo? Eu vou te garantir, gente, que se a expectativa é concordada no começo de forma clara, quem for vender vai perder 80% dos 70%, porque os outros 25% ele vai perder por outra coisa, que você vai perder se você focar em vender só para quem acha que precisa do seu serviço, aí você vai perder outro. Praticamente você vai vender a 5% das pessoas. Se você vender para quem precisa do seu produto e que tem claridade clareza das metas, né? Então, esse aqui é o ponto. Então, a primeira coisa que a gente faz é, ok, vamos ver a situação atual. Vamos fazer um diagnóstico. Tem algumas ideias aqui, mas no seu caso, o Canvas. Mas vamos fazer um SWOT. Um SWOT não é só de empresa. Um SWOT, por exemplo, pode ser um SWOT digital. Qual que é o meu ponto de... E não é um trabalho acadêmico teórico, gente. É uma coisa até... muitas vezes, quando a gente faz esse trabalho, principalmente se a gente trabalha com parceiros, é uma forma de compartilhar ponto de vista. Até exatamente para não falhar no alinhamento das expectativas, que eu bato muito nessa tecla. É o principal problema dos projetos não darem certo. Quando eu trabalhava com projeto de construção, um deles que eu lembro, eu trabalhei um projeto de construção do metrô de superfície em Dublin, na Irlanda. Eu trabalhava numa empresa italiana lá, e aí teve um ganho, a estratégia de ganho, né, que é uma estratégia ok, né, de ganho da licitação era, eu vou entrar com um preço mais baixo, deixando claro o que eu vou colocar, e o resto eu cobro depois como extra. Tá? Eu garanto isso como uma estratégia. Mas tinha isso. Então, depois, quando o cara fala, mas tem que colocar isso aqui, por que você não fez esse trilho dessa forma? Não está no contrato. Então, claro que são projetos mais complexos, mas isso te permite também de fazer depois. Isso é estruturado no contexto de licitação e tudo mais. Quando a gente vai para tickets menores, se você fala a verdade, tem mais uma vez essa coisa. Então, alinhamento de expectativa. Tudo bem? Não, que isso. Benchmarking. Você já sabe quem que podem ser seus concorrentes? Não. Vai atrás. Ah, mas eu não tenho concorrentes.
O que significa? Você não tem concorrente? Não tem mercado. Não tem concorrência. Ah, mas porque estou lançando alguma coisa nova? Cara, então você precisa criar um mercado. Então, no seu planejamento, tem que investir nisso, na criação de um mercado. Você está criando um mercado, a Apple criou um mercado, certo? Então é isso, benchmark. E muitas vezes o benchmark não precisa ser necessariamente o seu concorrente. O benchmarking é uma referência, né, que você faz, uma análise. Benchmark. Então, eu posso pegar também, talvez não tenha ninguém que faça o que eu faço no Brasil, mas tem nos Estados Unidos. Então, eu vou pegar, ou na Austrália, sei lá, vou pegar alguém de fora. Você pode pensar no share of wallet, né? Também a briga pela carteira, né? Quando você tem um produto, você tem que ver se esse produto realmente é... Porque as pessoas têm um orçamento. Certo. Tem que ver se esse produto, além de ter fit, dele ter realmente ser uma coisa importante, ele tem que ter esse share of... Ele tem que saber se tem espaço na carteira das pessoas. Isso é uma conta importante. Com certeza. Willing to pay, né? Vontade de pagar, né? Exatamente. E esse willing to pay, que você está certo, depende de dois fatores que a gente já mencionou. Primeiro, a necessidade dele e segundo, a prioridade. Eu não só preciso daquilo. Eu fiquei feliz ontem, eu fechei um contrato que quando o cara mandou um e-mail para a compra deles, o negócio está aprovado e tal, copiando a gente, estava escrito no negócio, coloca extra budget, ou seja, o cara não tinha previsto por esse custo. Isso aqui é o melhor, acho que para quem vende, acertei, porque o cara nem colocou. Mas ele entendeu, o que eu quero dizer com isso? Que a questão não é, a conversa não foi pautada em eu ofereço isso, mas você tem esse problema e você nem sabe o quão prioritário isso é para você. Então, quando ele entendeu o quão prioritário era para ele, ele mudou um pouquinho e colocou um orçamento extra. Então, essa aqui um pouquinho, que vai no lugar que você está falando. Então, preciso fazer essa análise. Parceiros, né? Parceiro pode ser alguém. Eu falo com você porque você está começando, né? Mas aí a gente pode mudar também. Vocês têm parceiros no seu negócio? Já está formalizado isso? Porque conta... A gente tem reunião semanal para discutir sobre. Quantos? Posso perguntar? Somos 5. Ótimo. 5 engenheiros que acabaram de sair da faculdade. Ok. Gente, eu gosto de perguntar, mas obviamente, caso não queiram responder, não tem problema nenhum também. É bom, eu acho bom estabelecer. Então, você tem esse projeto, ainda é um projeto, né? Acredito eu, não está formalizado. A gente tem um modelo de negócio mais ou menos estruturado, Canvas. A gente já tem algumas... Ele está assim, na etapa de começar. A gente está com esse receio de começar mesmo, de atrás de cliente, né? Do primeiro cliente. Tá, vou fazer uma pergunta. O que levou você a achar que esse modelo de negócio está estruturado? Assim, não está bem estruturado porque não foi estruturado, né? Se realmente funciona na prática. Então, obviamente, vai ter ajuste no decorrer do projeto, porque a gente também não, por mais que a gente já atua no mercado, a gente não colocou em prática o modelo de negócio. Tá, ok, entendi, tá certo. Então, você tem um canvas, certo? Você fez um spot e você já está pensando no primeiro cliente. Você tem isso identificado? Tem o primeiro cliente identificado? A gente tem potenciais, mas como a gente ainda está, talvez esperando o melhor momento para iniciar algo, tem aqueles receios do próprio mercado, a gente não fechamos o primeiro contato. Eles estão sabendo que poderiam ser seus primeiros clientes ou não? Ou você falou, eu quero vender para ela, mas ela não está sabendo? Não, eles estão sabendo. A gente, inclusive, alguns procuraram a gente porque a gente sempre está tentando falar sobre ele, né? Só que a gente não, como equipe, a gente não se sente preparado ainda para atender, por exemplo, esse cliente. O que falta? Eu vou continuar, tá? Até quando você falar... Né? Então, todo mundo tem Não, o que falta para você se sentir preparado? Você não falou que não está sem tempo, tá? Você falou que... Se eu entendi bem, que vocês não se sentem preparados para isso, certo? O que falta para vocês se sentirem preparados? Talvez a gente tenha esses conflitos. Né? Será que é o momento
entende que esse é um negócio que tem uma necessidade no mercado, é uma dor no mercado, só que a gente não se sente preparado ainda para... Desafios, talvez seja isso. A gente está fazendo 5 A's aí, né? Por quê? Porque até o fim. E esse desafio está definido? Talvez porque nem todos da equipe sejam tão engajados assim. Então talvez aqui você vai ter problema. Na teoria dos jogos, né, você quer alcançar aqui, você está partindo desse lugar, que é muito difícil. Para ser mais fácil chegar aqui, você pode partir desse lugar, ou você pode chegar nesse lugar, mais baixo. Então, muitas vezes, e isso aqui que a gente vai trazer, né? aquela coisa nebulosa, nossa, vou fazer uma empresa, vou vender para o cara, vou fazer um monte de coisa, não vou conseguir dar conta. Não, cara, uma coisa, baixa, reduz, valida, esquece a escala, valida, cria uma inércia. São 5 parceiros, enfim. Até quando você não vender de forma escalável, com 5 sócios, o negócio não está estruturado não, porque vai ter briga, vai não sei o que, tal. Aí a grande questão não é... Já ouviram falar de forming, storming, norming, performing? São 4 etapas no relacionamento humano, né? Forming, quando a gente se formar, a gente forma um grupo, começa a criar a primeira interação. Storming, tempestade. Aí a gente chega uma hora que tem que chegar uma briga, essa tempestade, porque eu quero de você, você vai querer de mim, eu não estou disposto a abrir mão, você também não, aí vai ter aquela briga. Depois tem norming, normar, criar regras. Ou seja, beleza, ok, eu não vou entrar, não vou querer que você mude, mas também eu vou chegar até aqui. Você vai chegar até aqui e a gente cria regras. Aí performing, aí tem a performance. Então essa aqui são 4 etapas de performance, de relacionamento, que vai também em qualquer tipo de relacionamento, de empresa, mas também de casais, né? Então um casal que nunca brigou, cara, não passou por essas fases, você não sabe se está funcionando, tem alguma coisa errada, porque todo mundo tem uma personalidade, aqui ninguém está certo, ninguém está errado. Então tem que passar por esse storming, a tempestade, norming, então chama forming, storming, norming, performing, ok? Então esse ponto é muito importante. E não subestimar, acho que vocês não estão subestimando, você sabe, né? Porque mesmo não tendo experiência, você sabe que no relacionamento humano, às vezes você briga com um amigo, uma amiga, namorado, namorada, e depois você nem sabe por que brigou, né? Tá? Então essa aqui é uma questão da análise da situação atual. Validação dessa expectativa, a gente fala do cliente, mas esse ponto é importante. O que vocês querem atingir? Pode ser subjetivo. Começa, de novo, a gente foca muito nessa coisa do produto é um veículo. Na verdade, o que a gente quer, afinal de contas, é estar bem na vida, ganhar o suficiente para, eu pelo menos, né? Nem bilhões, tá? Porque é suficiente para poder comprar as coisas sem ficar, né, fazendo contas e tal, e fazendo o que a gente gosta. Ou, vou quebrar outro paradigma, e acho que uma reflexão mais importante do que fazer o que a gente gosta é trabalhar com quem a gente pelo menos não desgosta. Porque você vai ver que a gente vende muitas vezes mesmas coisas, mesmo um serviço parecido para clientes diferentes, mas você sabe que aquele cliente, cara, tá lá para pagar as contas. Tem os caras, os guruzinhos que falam, não, mas você não deveria vender para quem não quiser, para quem você não gosta e tal. Eu acho que a solução, ao meu ponto de vista, pessoal, você tem que achar o ponto de equilíbrio. Eu vou até aqueles norming, ponto de equilíbrio. Eu sei que não vou com a sua cara, não sei, né? Mas eu vou aceitar até aqui. Até aqui eu sei que quanto você está me pagando está tudo certo. Quando você passar desse limite, que está claro para mim, aí não vai dar mais, tá? Então esse é ponto importante, não é muito importante. Mais importante do que trabalhar com que você gosta, trabalhar com quem você pelo menos não desgosta, tá? Então a expectativa, gente, já diferente expectativa. Qual é a sua expectativa? Você quer fazer isso para daqui a 2 anos? O que você quer atingir com essa empresa daqui a 2 anos? Chuta. Em que quesito?
O que você quer atingir, de forma geral? O que eu quero atingir seria gerar autonomia para estudantes. A compreensão da relação Legal. do estudante com o aprendizado, fazer essa alteração, porque hoje em dia é conflituoso a forma com que a gente aprende desde a escola, então seria mudar esse paradigma. Essa aqui é uma visão que você tem, que está sensacional para começar, é uma visão. A visão é muito importante porque, de novo, não é um trabalho acadêmico, como sempre você vai nas empresas e tá lá na parede. A nossa visão a nossa missão é. Eu fiz questão de trazer porque eu acredito, eu pessoalmente acredito na visão. A visão é aquela coisa que te puxa quando o negócio não anda. Quando o negócio não anda, você fala, cara, mas é lá que eu quero. Se eu fizer qualquer outra coisa, não faz sentido na minha vida, porque é lá que eu quero chegar. Tá? Mas, já ouviram o conceito de serendipity? Serendipity, não sei se em português tem serendipidade, mas enfim, serendipity, o que é o serendipity? Você já tem a história mais comum e como foi descoberta, vamos dizer, a penicilina, né? O Fleming não estava trabalhando em cima disso, trabalhando em outra coisa totalmente diferente, só que ao tanto estudar, ao tanto prestar atenção aos detalhes do dia a dia, ao tanto trazer a paixão no que ele estava fazendo, ele percebeu um momento que tinha uma coisa que valia muita mais atenção do que o objetivo final. Ele pivotou, mudou totalmente, fez a descoberta. Então, a serendipity é isso, né? Você tem uma visão, serendipity business, né? Que vai te puxar para aquele lugar, mas o mais importante é que no dia a dia você faz as coisas que você gosta, que te dão paixão, e isso pode também mudar a sua visão de longo prazo. Amanhã pode ser obsoleta, porque alguém já pensou, está dando certo, por que eu tenho que fazer uma coisa se fulano de tal está fazendo do mesmo jeito? Ou não, você pode continuar também, tá? Então é muito importante esse negócio. Só que você falou de uma expectativa, visão, que é subjetiva, certo? É totalmente subjetiva. Você falou de uma visão, então quanto mais a gente vai para uma visão, mais vai para longo prazo, mais subjetiva fica. Como é que você vai dizer se deu certo ou não deu certo? Se você alcançou ou não? Acredito que a experiência do estudante, a percepção dele sobre si. Ok, faz sentido, você começa a trazer um pouquinho para a realidade. Eu vou fazer a mesma pergunta para você. Você não está fazendo porque acredito que você, né? Mas pode falar. E você também não quis falar, mas super convidados, tá? Você vai ser o próximo. Vai. Qual que é a sua visão? O que você quer atingir? Como você se enxerga daqui a... Você decide quantos anos? Visão que até 2030 a gente consiga ser uma empresa mais consolidada e uma referência na área de processos organizacionais aqui de Brasília. Tá. Essa já é uma visão bem padrão clássico, ser conhecida, o que está certíssimo. Só que aí, eu vou perguntar qual que é a sua visão com o seu projeto? A visão, na verdade, é ser um facilitador de saúde no mundo. Tá, ser reconhecido, tá. Então. E se eu perguntar qual é o seu objetivo daqui a 2 anos? A gente já tem um objetivo traçado já, né? De estar implementado no plano de saúde, tem um processo já, né? Tá, um objetivo traçado e o próximo passo. O que acontece? Qual que é a grande, daqui para cá? É a quantificação, a possibilidade de poder medir, quantificar. Claro que uma visão, vocês estão certos, não consigo medir. Mas eu, para chegar lá, aí começo a trazer... Eu sou realmente um fã de plano tático, porque todo mundo fala de estratégia, gente, mas principalmente quando está começando... Cara, operação não significa ficar apertando o botão. Não, e é a estruturação da operação. Dividir a inteligência do mecânico, deixar de fazer o que não precisa, ou seja, ir para casa, ir para a cama e não pensar no dia a dia, pô, eu não dei conta de fazer as coisas.
Tem uma coisa que a gente está falando em questão de visão, é aquela questão que a visão ela te ajuda a sair da cama. Né? E é lógico que você tem que ter, aí por isso que você tem que ter a área, por exemplo, tem que entender a parte financeira, o processo, tem cliente e tudo, mas a visão, por exemplo, você tem uma visão que pode te fazer você fazer mais do que o normal. É vestir a camisa, é fazer com a alma, né? Pra mim tem que ter. Agora, eu acho que na média a gente tem muita gente com visão, tem um aspiracional, né? Só que aí o mundo, lógico, ele nos traz cada dia, ele te dá uma porrada e ele vai falar, se você não planejar, se você não estudar, se você ver como vai botar isso para acontecer, não é no papel não, é o fazer mesmo. Aí você muitas vezes, se você não botar para fazer, você vai ficar muito distante cada vez mais do seu sonho, você vai perdendo energia, demora você ou não tem mais dinheiro ou não tem mais força. Essa é a grande... Muito bom. É isso mesmo, a visão é aquela coisa que te puxa da cama, que te puxa no momento em que as coisas não dão certo, porque vão acontecer, em que você briga com os parceiros, briga na família, briga em casa, acontece uma tragédia, alguma coisa, isso que vai te puxar. Eu falei da minha visão, claro, muita informação pode ter passado, mas eu tenho uma visão de empresa, mas também pessoal, de um ecossistema de crescimento sustentável, porque eu acho que as empresas gastam mais do que deveriam para alcançar o que eles devem. E a prova disso é o cara que não tem tempo de fazer as coisas. É a prova mais alto. A prova disso é que o pessoal que não tem tempo de fazer as coisas. Mas tem outro ponto que vai um pouquinho nesse lugar. Eu tenho uma visão parecida. Eu entendo que muitas vezes vocês já devem ter percebido alguém que está lá e você pensa, pô, como é que o cara chegou até lá, né? Principalmente com políticos acontece. Como é que o cara está lá? Ele vai me andar na minha vida, gente. Mas enfim. E aí você vê canal, conexão, canal, gente, muito mais importante. Então, eu tenho um ponto de vista meu pessoal, que obviamente é puramente subjetivo, que o que você sabe não vai te levar para nenhum lugar, vai te manter. É o canal que vai te levar para o lugar. Porque você sabe. Então, o que acontece? Tem muita gente que tem grande potencial, muito potencial, mas que não tem essa oportunidade de acessar o canal, porque não tem possibilidade de estudar, não tem possibilidade de, enfim, até às vezes nem um transporte para chegar, mas tem um potencial. Essa que é a minha visão como pessoa, né? De dar essas possibilidades, abrir canal, porque eu acho que uma grande limitação social que a gente tem é isso, que o que você sabe é irrelevante, ao meu ver, para alcançar onde você vai querer alcançar, se comparado com o canal. Ele vai ser útil para você se manter. Você chegou lá, chegou no time, mas se você não souber jogar bola, meu amigo, não vai para frente. Mas quantas pessoas que sabem jogar melhor, mas que não vão para frente porque não tem um bom procurador, né? Então esse ponto é muito importante. Então essa visão é o que te puxa. Só que a gente precisa depois quantificar, trazer, porque provavelmente para o médio prazo, em vez de longo prazo, uma visão para um ano, por exemplo, aqui a gente fala de 12 meses. Pensa, o que você quer atingir em 12 meses? Vamos tentar quantificar? Vocês já pensaram? Você tem uma meta estabelecida daqui a 12 meses? A gente tem lançado, já tem funcionando, no caso, estou falando de uma empresa que eu sou sócio, ela já está operando pelo menos 2 planos de saúde já. E a ideia seria essa, pelo menos em 12 meses, já ter lançado. E aí, a ideia é pelo menos ter 100 mil usuários, né? 12 meses. Tá. Agora, ele falou que tem uma meta de 12 meses. Quantos usuários? 100 mil usuários. 100 mil usuários, tá. Só que para chegar a 100 mil usuários em 12 meses, o que acontece? Que eu vou ter que trabalhar por estacas. Para chegar em 100 mil em 12 meses, significa que daqui a 9 meses tem que chegar, sei lá, 90 mil. O que significa que daqui a 6 meses você tem que chegar 30, 40. O que significa que daqui a 3 meses tem que chegar a 10. Está no número, estou chutando no número. Tem um canal. Tem um canal, mas o que acontece? No caso desse no caso desse pode ser no caso físico, um partner, um plano de saúde. Não, esse canal, exatamente, canal é tudo. Mas o que acontece? Você chegou, então, para chegar naquela meta, se eu tenho que chegar
daqui a 12 meses 100 mil, significa que daqui a 9 meses tem que chegar a 90 mil, significa daqui a 6 meses 50, daqui a 3 meses 10. Aí já a gente entra numa meta trimestral, que é o OKR. Ou seja, eu já começo a trazer isso para um plano tático. Eu começo a dizer, ok, beleza, eu quero chegar para chegar lá, daqui a 12 meses, significa daqui a 3 meses tem que já 10 mil. Essa aqui vai começar a te trazer algo que não é só mensurável, não é só alcançável, mas é visível. Porque, meu amigo, se você não consegue chegar a 10 mil em 3 meses, como é que vai conseguir chegar a 40 em 6 meses e a sei lá, a 70 em 9 meses? Então a gente começa a criar uma meta trimestral. Então isso aqui é uma engenharia reversa, gente. Eu parti da minha situação atual, usei o free, né? Depois a gente vai entrar. Onde é que eu estou? Porque eu preciso validar a meta. Eu estou começando agora, faz sentido falar daqui a um ano eu vou ter que faturar 3 milhões? Faz sentido? Eu desejo, claro, tem as exceções e tudo mais, né? Porque aí, beleza, quero faturar, aí você vai, vamos lá, ok, quero faturar 3 milhões em 12 meses. Significa que daqui a 9 meses já vou tem que faturar pelo menos 2 milhões, 1,5. Daqui a 6 meses vou ter que faturar, sei lá, 1 milhão, daqui a 3 meses, 500 mil. Tem condição. Só que 3 meses é uma coisa que você consegue enxergar. Não é aquela coisa daqui a um mês. A 3 meses você consegue enxergar. Você consegue enxergar isso? Aí você fala, meu amigo, essa meta não é viável. Tá? Então essa aqui ajuda, essa engenharia reversa. Aí você começa a definir a sua meta trimestral. Objective. Só que depois a gente precisa dos KRs. Key Results. Os indicadores-chave, ou seja, quais são os indicadores que vão me acompanhar ao longo do trimestre para ver o quão longe estou da minha meta. Estou trazendo isso para um plano tático, tá, gente? Porque é aquela coisa, estratégia, mas, pô, beleza, se eu tenho que fazer 10 mil, vamos chutar, ele identificou um canal. Bom, significa que eu preciso, sei lá, se eu fiz uma minha conta que tem que fechar 5 mil por cada plano de saúde, pelo menos tenho que ter 2 canais ativos de plano de saúde. Então, esse aqui já é um indicador. Ao longo do trimestre, eu consigo ver, estou conseguindo abrir porta com esses 2 planos de saúde? Eu consigo ter sei lá, estou vendo, por exemplo, que para chegar a 2 planos de saúde, no meu histórico, porque isso aqui é uma coisa importante, historicamente, a cada 5 com que eu falo, eu consigo acertar com um. Então, outro indicador vai ser o quê? Se eu preciso fechar com 2, preciso falar com 10. E daí vai. Então, são indicadores, ok? Então, os indicadores são fáceis porque eu consigo, ao longo do trimestre, ou seja, de forma tática e visível e palpável, eu consigo ver o quão longe eu estou na minha meta. Não vou esperar 3 meses. Eu posso ver isso de forma semanal, até depois vem a grande mágica que chama de experiência, que é aquela coisa que você nem consegue ver mais os números porque você já sente, né? Tá? Então, esse aqui, os indicadores. Então, a gente partiu daqui, situação atual, visão, onde eu quero chegar, tudo muito subjetivo, chegou a um plano trimestral. O que é que acontece depois, gente? Aí, eu vou implementar um plano de ação. Então, olha como eu estou focando. Não vou fazer as coisas porque todo mundo faz. Eu quero chegar lá. Para chegar lá, eu tenho esses indicadores. Tá, o que eu vou ter que fazer? Eu vou criar um plano de ação. Posso fazer campanhas, canais, atividades, eventos e tal, né? Não vamos entrar no mérito. Aí, uma vez que eu crio o plano de ação, eu tenho também, defino os recursos necessários, o tal do orçamento. Quantos de vocês criaram um orçamento a partir de uma meta? Vou fazer a pergunta, quantos de vocês já criaram um orçamento? Tá. Foi a partir de uma meta ou foi a partir de ações que tem que fazer? Você fala do orçamento? Orçamento. Na verdade, tem várias maneiras de fazer orçamento, né? De repente você faz... Quando você está criando uma empresa, você tenta montar seus custos e tudo, você vai ver o teu ROI e tudo, e a partir disso você faz planos de investimentos ou não, dependendo do resultado. Aí você tem caminhos, né? Olha, eu vou fazer tal ação, esperado dela, aí tem uma meta de resultado dessa ação, e aí você vai construindo, por exemplo. Eu vou dar um exemplo. Quando eu fazia de varejo, o que eu fazia ao longo do ano? Por exemplo, vou dar um exemplo de varejo. Então, eu fazia um orçamento para o ano todo, né? Então, eu estou falando, eu tinha um orçamento de vendas,
E essa construção de orçamento de vendas, ele tinha alguns indicadores, que tinha indicador de PIB, indicador de índice de consumo e tudo, mas também ele era muito feito das ações que eu vou construir ao longo do ano para eu melhorar meu resultado. Então eu tinha fatores sazonais e tinha fatores que estavam ligados à minha própria ação. Eu vou fazer determinada ação com determinado fornecedor, vou usar esses canais de comunicação e a nossa meta esperada é tanto. Aí você concatenava tudo, né? Então eu montava, estou dando um exemplo de varejo. Então eu montava o orçamento para o ano, né? E aí eu tinha um orçamento de vendas, eu tinha um orçamento de marketing, e aí isso estava atrelado como eu já tinha a noção dos meus custos internos, fixos e variáveis, então eu atrelava todo o orçamento, eu montava toda a base, né? Você fazia um orçamento anual, mas você tinha uma revisão trimestral de um orçamento? Por que isso? Porque, claro, justo, obviamente... Estava começando o KR ainda, né? O KR, claro que é importante ter um orçamento anual, óbvio, né? Aqui tô focando uma meta alta, vamos falar só que a gente... Atingir a estrela, vai dar a lua, né? Só que aí a gente vai ver, porque o trimestral, porque no trimestral eu consigo ver também que não deu certo no trimestre anterior, né? Vou fazer a correção, exatamente. Então aí eu defino os recursos necessários, porque o recurso necessário não é só definir o orçamento, não, o recurso necessário é o orçamento, depois a seleção de parceiros. Então, dependendo do orçamento, não adianta ficar sempre pegando o melhor. Eu já tenho uma clara ideia quais são os indicadores. Então, será que eu preciso da melhor empresa para aquele tipo de serviço? Será que um trabalho tão complexo que eu preciso disso ou não? Enfim, aí que vem a seleção de parceiros e aí, obviamente, depois vem toda a parte de execução e implementação do plano. Então, voltando, resumindo, a gente partiu aqui de uma situação atual, valida a expectativa, objetivo de médio prazo, traz para um objetivo de curto prazo, plano de ação, quais recursos eu preciso, quais são, como eu seleciono os parceiros, e depois vem tanto a parte de execução, né, e gestão para fazer as coisas acontecerem. Como você especificamente veio com essa dúvida, né, Letícia, certo? Queria saber se esse caminho responde de alguma forma ou não, tem alguma coisa que falta, porque eu gostaria, aí no caso, que você falasse o que está faltando para a gente poder ver junto. Porque, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, você falou, pô, beleza, eu não sei por onde começar. Você consegue visualizar? Tem alguma coisa que gostaria de comentar ou acrescentar? Enfim, pergunta. Ficou claro, né? Trazer isso. Tem alguns casos, com alguns clientes, principalmente quando estão começando até para testar o serviço, que eles não pulam, alguns clientes pulam essa parte. Não, deixa, eu quero ver em 3 meses o que a gente vai fazer. Vamos estruturar. Por exemplo, a gente estrutura muito o departamento de marketing. Vamos estruturar o departamento de marketing em 3 meses, depois a gente vê. Tá bom, tá certo. O cara tem ideias mais claras. Mas é muito importante que muitas vezes o pessoal vem assim, eu tenho uma ideia vaga de onde ele quer chegar, e isso de novo vai dar problema lá na frente, porque eu acho que a gente fez certo, o cara fala, não, acho que não fez certo não. Sabe qual é o problema? Voltando lá nessa questão aqui, no Brasil as pessoas estão muito acostumadas com ou em alguns locais, a pílula mágica, né? Então ele acha que a solução é muito rápida. Lógico que você não pode ficar comendo mosca, vamos falar assim, né? Mas, por exemplo, na hora da validação da expectativa, muitas vezes a expectativa do teu cliente é muito alta, até porque ele tem noção do processo. Então, as pessoas querem, a gente quer assim, tipo, a pílula mágica, né? Que vai te emagrecer, você vai ficar lindo, vai ficar inteligente, logou a pílula, a empresa vai explodir, vai aumentar em 10.000%, porque se vende muito, se vende muita... Tem coisas que são reais, mas se vende muita mentira. É porque eu vendia 1.000 e agora eu vendo 500 mil em um mês. É que a gente falou antes, se você não... mal, né? Ou, cara, o que você arranjou? Me conta aí, porque passou de 1.000 para 500 mil. Ou Com você certeza. trabalhava. Com certeza. Então, é muito importante isso, essa coisa de vender, porque se não vender daquela forma, o cara não vai comprar. Mas então, quem vende está meio que poluindo. Mas essa aqui é a questão das expectativas. Aí a gente vai entrar um pouquinho, rever um pouquinho as várias fases, em alguns casos, e resumindo o que vai fazer, o que não vai fazer nos 4 casos. Então, eu vou tentar trazer algumas frases. Peter Drucker, todo mundo conhece Peter Drucker? E tal, o cara que fala que se você não pode medir, não pode melhorar e tal, enfim, um guru de
administração. Não há nada mais inútil que fazer com grande eficiência algo que nem deveria ser feito. Essa é uma frase que também, se não me engano, o Bill Gates trouxe. E isso aqui é muito importante quando a gente vai otimizar o processo. É muito importante quando a gente fala de automação. A automação vem para otimizar o processo. Você entra, só que, cara, aquele você não precisa daquilo. Aí você acha que... Eu sempre gosto de trazer o exemplo do PowerPoint. Quando começou a sair o PowerPoint, todo mundo ficava cismado com essa coisa das animações. Talvez eu sou mais de idade, né? Eu vi PowerPoint, para vocês já conhecem desde sempre. Mas enfim, aí eu lembro, meu pai ficava encantado fazendo as animações, ficava uma coisa brega, mas muito brega, porque era fácil de fazer, que antes não tinha. Aí essa facilidade traz, vamos fazer. E a automação, a inteligência artificial traz muito isso. Então, essa aqui é uma coisa importante. Se eu for fazer uma coisa inútil, eu vou ter um processo hiper eficiente, mas que não serve para nada. Por que estou colocando aqui? O que adianta eu ficar otimizando o processo se não fiz a primeira venda? Eu não fiz a primeira venda. Eu não sei esse meu modelo. O que adianta que eu fique contratando parceiros? Eu não fiz a primeira venda ainda. Então, já vamos para um caso prático, né? Uma empresa, Atlas Tech, criou uma plataforma completa sem validar o interesse real. Aí ele falou com o cliente, falou de uma necessidade específica que era diferente do que eles queriam no começo. Aí o que acontece? A empresa teve que adaptar à necessidade do cliente. Então, o primeiro pivô é esse aqui. Ou seja, quando você entra, faz uma coisa sem conversar com quem realmente precisa, você não vai para um lugar. Mas essa aqui, de novo, é first, primeira venda, validar o modelo de negócio. Eu consigo entregar aquilo que eu estou fazendo? Conseguir entregar não é só conseguir entregar, consigo entregar de forma replicável e com custos controlados. Então, essa aqui é a primeira coisa, first, plano de ação. Essa aqui, foco em plano de negócio. Esquece, nesse caso, como tenho uma clínica, eu também dou consultoria para a gestão de clínicas, também para quem está começando. Isso entra muito também no conceito de quem quer abrir uma loja, né? O cara quer abrir uma loja porque eu acho que é o melhor dentista, o melhor dermato, ou faz o melhor bolo da cidade, tudo mais. Tá, você quer abrir no lugar, sei lá, na Asa Sul, porque tem pessoas que passam. Tudo bem, você fez a conta? Cara, se você não tem seu volume de pessoas, não faça isso. A melhor forma... Por que o pessoal começa com food track? Custos baixos. É isso. Você cria o volume. Quando está bombando, você abre a loja. Muita gente não faz isso. Por quê? Porque eu faço o melhor bolo da cidade. Talvez você faça o melhor bolo, talvez você seja o melhor dentista, o melhor dermato e tal, mas, como falei, não é o que você sabe, quanto você sabe que te leva a um lugar. Essa aqui é manutenção. O que te leva a um lugar é canal, volume. Tem volume. Quando você chegar lá, tem que ser bom para se manter. Mas o mito, paradigma para quebrar, que você faz, que você sabe fazer. Eu cheguei em Brasília em 2021. Cara, a minha esposa é brasiliense. Eu só conheci alguns médicos aí. Cara, eu tive que começar do zero. Porque, claro que eu já trabalhava em contextos remotos e tudo mais, uma empresa estrangeira, mas dentro do contexto de Brasília, não conhecia ninguém. Tem que começar. Então, isso significa o quê? Eu morei em vários lugares, né? Tanto da Europa, América Latina, vou entrar agora nos detalhes, toda vez tem que construir tudo do zero. Então, isso que aprendi. Não importa, o que você sabe serve para te manter. Dentro de um contexto pode até crescer de forma orgânica, mas para criar uma alavancagem, ou canal, tá? Então é isso, first, foca na primeira venda, corta os custos. O que a gente vai fazer, Vamos lá. Validadora proposta de valor com potenciais clientes reais. Pergunta. Inicialmente tinha clientes reais, depois eu mudei, coloquei potenciais, porque às vezes você nem tem clientes para fazer na primeira ainda, se bem que, quando a gente fala de first, não é necessariamente quando que você está abrindo uma empresa, tá? First pode ser aplicado para um novo produto,
para o novo serviço, para o novo mercado, tá? É isso. Eu estou entrando, eu já faturo, mas eu quero lançar um novo produto, volto no first, gente. Então, conversa com os seus clientes, que é um pouquinho no caso anterior, que eles tinham um cliente, né? Eu estou fazendo isso, não, o cliente não fala, peraí, é desse jeito que eu quero, não do jeito que você está fazendo, tá? Então, fala com clientes reais ou potenciais. Começa a testar canais. Esse é ponto-chave. Você fala, pô, a gente não sabe se vai dar conta. Todo mundo sabe o que é MVP? Minimum Viable Product. Mínimo produto viável. Conceito de startup. Que tem o tal do Design Thinking, que eu acho que tem um efeito colateral que eu vou explicar daqui a pouco também. Mínimo Viable Product, ou seja, em vez de entregar o melhor que você pode, entrega o mínimo que você pode entregar para poder testar. Testar, o feedback do seu cliente vai fazer com que as 2, 3 funcionalidades vão chegar a ser 4, 5, 6, 10, porque ele está pedindo, e não que você coloca 10, que vai te dar um custo, um tempo e tal, estresse, e depois vai no mercado, o cara fala, mas não é isso que eu quero. Tá? Esse aqui é um pouquinho um conceito do Design Thinking que faz com que todos os produtos hoje são em versão beta. Nada presta, cara. É impressionante. Quando você, principalmente em tecnologia, eu não vi uma ferramenta que entrega mais de 30%, começando pelo Google, Facebook e tal, que entrega mais de 30% que eles prometem. Por quê? No Design Thinking, qual que é o conceito? Esse aqui é o que eu chamo de efeito colateral do Design Thinking. Design Thinking, o que é Design Thinking? É exatamente isso, de moldar o seu produto, o design do seu produto, conforme a necessidade do cliente, tá? Que a gente está falando aí, pô, você está se contradizendo, Daniel? Não, está aqui, eu estou falando, dando uma trilha, né, para um negócio sustentável. Agora tem um efeito colateral. Qual é o efeito colateral? Que o seu produto vai sempre sair em beta. Porque se você esperar um produto de grande qualidade para colocar no mercado, aí o seu concorrente vai te passar. Então eu vou colocar beta para beta, para beta, para beta, para beta. Então esse é um efeito colateral. A gente precisa considerar isso. Custos variáveis, bati muito nessa tecla, esquece o lucro, esquece, gente, custo variável, estou validando meu modelo. Se eu não vejo lucro, mas se eu não vender, eu não vou perder nada. E aprenda com feedback reais, né? Bate a cara. O que não tem que fazer? Desenvolver um produto completo, você sabe, terminei isso, vou lá no supermercado, acho que vai bombar. Só que não. Estruturar processo de escala. Processo é um custo. É um custo estruturar um processo fixo, inclusive. Vou fazer isso, depois vou lá e não funciona nada. Ou o mercado não precisa de produto. Refinar detalhes técnicos sem validação do cliente final. Né? Vou fazer um negócio melhor, porque tem um livro muito legal. Eu não me lembro o título, gente, mas eu posso mandar depois para vocês, mas é sobre a importância de ser medíocre em fazer as coisas. De uma professora de Harvard que escreveu esse livro. Qual que é a tese dela? Que, obviamente, você não pode ser bom em tudo, ótimo em tudo. Então, quanto mais cedo você começa a aceitar a sua mediocridade em fazer algumas coisas, então pedir ajuda, mais você vai ter a capacidade de focar no que você é realmente bom. Então, é muito bom, muito importante isso. Estou certo, né? Aqui, sim. Então, entender quais são os pontos fracos e trabalhar muito o feedback, tá? Feedback reais. Peraí, essa aqui, ok. Vamos lá. E aí, uma pergunta que eu ia fazer, mas acho que a gente já meio que conversou, se você já tem a primeira venda real. Porque se você não tem a primeira venda real, é aqui que você tem que focar. Ficou claro? Tem alguma dúvida até aqui? Então, você está começando e tal, cara, foca na primeira venda. Faça isso, seu objetivo, traça seu plano tático, não vai muito nessa coisa, porque operação, então, cara, a operação, o problema não é operacionalizar, o problema é quanto tempo você está passando operacionalizando, inclusive, porque você sabe a história do cara, o CEO, a empresa dá super certo porque o CEO passa o dia inteiro na fábrica, às vezes mexendo com os caras, ele está operacionalizando, só que ele não vai passar o dia inteiro lá. Então, o problema não é operacionalizar, o problema é priorizar, o problema é sair de lá sem a sensação que você está sem tempo. Essa aqui é a grande chamada, cara. Se você está sem tempo, você não tem capacidade de priorizar. Replicate, vamos voltar.
Eu gosto dessa frase do Lewis Carroll, vocês conhecem, né? Da Alice, talvez o espelho. Preciso correr o máximo que puder só para permanecer no mesmo lugar. É exatamente o que acontece quando a gente foca em custos fixos no começo. Eu vou me matar, porque senão não consigo pagar as folhas. Cara, eu tô falando isso porque eu passei por isso, tá? Não é? Tem várias formas de aprender, né? Tem a educação passiva, ativa, colaborativa e a educação cabeça na parede, que acho que é a mais efetiva. Não é a mais eficiente, mas é com certeza mais efetiva, não é? Então é isso, cara. Quantas vezes a gente vai fazendo isso? Então, é isso. Então, cuidado com os custos fixos. Cuidado com os custos fixos, porque você vai fazer isso, vai ficar dando volta, sempre para ficar no mesmo lugar. Então, a questão, vamos puxar o caso do Atlas Tech, né, de anterior. Vendeu a primeira, ele acha que pode vender mais. Então, vai lá, pô, o cliente vendeu, o cliente comprou, então vou lá. E eu acho que todo mundo tá querendo. Então, só que coloca no mercado e não dá certo. Aquela coisa, eu vendi talvez para a tia da minha namorada, da minha esposa. Mas será que os outros vão comprar também? Será que ela não fez um favor? Então, o cara não conseguiu ver. Até que, nesse cenário, ele começou a falar com os gerentes de fábrica, para entender realmente as necessidades. E aí que pivotou, de novo, ouvir o que a pessoa fala. Ok? Então, de novo, produto certo não nasce do código, mas nasce da conversa certa. Não é o código, não é o produto. Não é o produto que vai fazer com que a visão, a sua visão seja alcançável, a sua ou a sua, a minha. Não é o produto, não é o produto, não é o serviço. O produto é um meio, é o que você é e a sua capacidade de entender os outros. Replicate, fazer ou não fazer, não vou cansar. Manter custos variáveis até provar a previsibilidade. Esse é ponto importante, porque na próxima tela, quando a gente vai para a escala, a gente já vai mudar. Mas se eu não estou querendo, não estou conseguindo ter uma... Claro que se eu sei que ter uma previsibilidade, eu tenho um contrato de 3 anos, tem um cara que consegue fechar contrato de 3 anos, eu não consigo, gente, tá? Mas, pelo menos no que eu faço. Mas isso seria legal. Eu tenho um contrato de 3 anos, com multas e tal, claro que eu vou... Tenho um orçamento, uma previsão, e eu vou ter meus custos fixos agora. Se eu não chegar lá, eu vou ficar ainda até chegar a ter a previsibilidade nos custos variáveis. Aí eu começo a testar canais, gente. Antes eu estava testando o modelo de negócio, estava testando o produto, estava testando se o mercado quer o que eu quero. Agora eu começo a testar canais, outra coisa que eu nunca vou cansar. Ou seja, canal seria rede de contato, canais digitais, quais os canais digitais, porque, e uma coisa importante, sempre uma expectativa clara por cada canal e diferente por canal. Que parece ser a mesma coisa, uma contradição. Qual que é a diferença entre isso e isso? Que aqui eu vou testar e pronto. Eu vou dar um exemplo muito claro. No nosso trabalho, na nossa empresa, o nosso canal que dá mais resultado digital é LinkedIn. No Instagram nem muito. Então a gente usa o Instagram e tal, mas claro, eu não vou ter a mesma expectativa. Eu estou usando 2 canais. Se eu não tiver isso, claro, que tem uma expectativa diferente por canal, eu vou me frustrar, vou falar, porque esse aqui não funciona, não deu certo. Não, eu tenho uma expectativa diferente, tem que ser bem claro. Mas, até lá, se você não tiver expectativa, foca um canal, até criar uma previsibilidade. Um canal, pelo menos, não só digital, um canal tem que te dar aquela replicabilidade, aquela previsibilidade, seja de conexão. Se você não tiver um canal, pelo menos um canal, que te dá uma previsibilidade, esquece a escala. Porque esse canal, inclusive, quando começa a te dar previsibilidade, você começa a estressar o canal. Estressa. Se o seu canal principal é indicação, todo mundo, né, que é geralmente o primeiro canal, pessoas indicam. Cara, um erro muito comum é pensar, até agora eu fechei vários projetos, mas tudo por indicação, então agora quero prospectar, a minha taxa de venda, sei lá, é 50%. Cara, mas você não pode esperar num canal de prospecção da mesma taxa de venda, porque o cara que veio por indicação veio já com uma necessidade e com nível de confiança que alguém indicou. Agora, você prospecta friamente alguém, até chegar lá, tem que funcionar um tempo. Então, estressa aquilo primeiro, estressa um canal que dá certo. Cria uma previsibilidade. Se não conseguir gerar uma previsibilidade, esquece a escala, é ainda uma visão. Começa a documentar, né?
aí taxas, custo de aquisição cliente, CAC, né? Conversões e tal, e use automações leves, gente. Essa aqui é outra questão. Nesse caso, até você criar uma previsibilidade, uma outra coisa, eu sugiro, faça as coisas mecanicamente, faça mesmo. A grande questão, quando a gente automatiza muito cedo no nosso processo, a gente acaba perdendo o controle. Eu quero que a automação resolva um problema que eu identifiquei. Por que eu identifiquei? Porque eu gosto muito do filme Karate Kid. Não sei se todo mundo conhece. Em inglês, eu não sei como em português, né? Karate Kid mesmo aqui no Brasil. Não, sim, mas tem uma cena especificamente que em inglês é walks on, walks off. Tem o cara que quer lutar, ele fala, eu quero fazer isso, eu quero fazer pá. Fala, não, calma, que isso? Walks on, walks off, walks on, walks off, walks on, walks off. Isso se perdeu com a inteligência artificial, com a automação, o cara vai lá, porque todo mundo... E eu sempre falo uma coisa, cara, se é fácil para todo mundo, é difícil para todo mundo. Porque como é que você vai se destacar se fazer aquele design é fácil? Então a gente faz uma pergunta para os nossos clientes, antes era qual é a diferença da sua empresa? Ninguém sabe responder, todo mundo responde, aí mudou. Me fala um diferencial da sua empresa que não seja nem atendimento, nem qualidade do seu produto. Por quê? Porque são duas coisas subjetivas e experienciais. Todo mundo vai falar que o atendimento, eu nunca ouvi ninguém falar, meu produto, top, só que meu atendimento é precário. Ninguém falou isso, né? Só que atendimento é uma coisa que você percebe depois. Então não é um diferencial. Aí depois fala, um diferencial sem que seja atendimento e qualidade. Aí o pessoal continua sem entender. Agora eu falo, me fala uma coisa que é fácil para você, mas que é difícil para os outros. Então o conceito de facilidade não é uma ferramenta que tem que ser fácil para fazer, porque aí você entra no tudo, acaba jogando o valor do que você faz para baixo e, consequentemente, o preço, principalmente quando você trabalha com tecnologia. Então, você tem que encaixar a automação, a inteligência, a tecnologia dentro de um processo que você criou, que o cara não pode duplicar, não pode replicar. A automação está resolvendo um problema específico. A única forma para chegar a criar um processo seu é walks on, walks off. Fazer as coisas mecanicamente mesmo. Tá? Então, automações leves. O que não fazer? Essa aqui todo mundo faz. Faz porque todo mundo faz. Tem que ter Instagram hoje em dia. Tem que ter TikTok. Cara, se não é a sua essência, não vai dar certo. Não vai dar certo, não vai. Não vai dar certo. Não é o canal que não funciona, é que tem que se encaixar com a sua essência. Tem gente que é muito boa nisso. Tem gente que não é. Então, esse aqui é um curso, ó. Corta isso. Corta as horas de TV. Você vai ver quanto tempo vai sobrar. Gente, vai sobrar tempo. Vai sobrar. Tá? Testar vários canais ao mesmo tempo, sem uma expectativa clara, que a gente falou. Operar no feeling, sem dados. A gente não tem ainda experiência. Com a experiência a gente até chega a fazer isso, mas ainda a gente está começando, não tem uma experiência ainda. Então, documentar tudo e automatizar tudo de uma vez. Por contrário disso. Essa aqui também, o que a gente não sugere fazer. Perguntas? Dúvidas? Como está o tempo aqui? Tudo claro, gente? Ou nada claro? Não. Tem algum paradigma que consegue quebrar ou não? Alguém que pensou, isso aqui, eu achava que o produto, mas não, e tal, ou já sabia tudo que está aqui? Eu acho que você está reforçando um negócio que é importante também, que é o ótimo é inimigo do bom, né? Primeira coisa. E tem gente que fala ao contrário hoje em dia, o cara quer buscar o ótimo. Eu falei, não, cara, se a gente demorar, às vezes eu vou esperar o ótimo, não vou fazer nunca. É isso mesmo. Eu tenho que começar. Esperar o momento certo. Que é um pouquinho o conceito do mínimo viable product. Mas lá, acima, né? Sim. Tá no começo. Isso, gente, isso não significa aceitar a mediocridade, tá? Sim. Não é isso. A gente, infelizmente, eu acho que a gente vive um mundo medíocre e tudo mais, que por várias situações, várias questões, a gente aceita muitas coisas e tal. Mas aqui o que eu estou tentando trazer é uma abordagem objetiva na situação que a gente tem. Depois a gente pode criticar o mundo, o capitalismo, está tudo errado, deveria ter mais distribuição de riqueza e tudo mais. Ok, concordo com tudo isso. O ponto é que esse aqui é o jogo, essas aqui são as regras. Como é que a gente joga
na melhor forma com essas regras. Porque se a gente quiser quebrar as regras, a gente vai para fazer revolução e tudo mais, são outras coisas, tá? É isso que eu estou tentando trazer, tentando pelo menos. E aí, essa aqui é a questão, a pergunta. Para você poder falar que eu estou na replicabilidade, você tem que consigo prever quando será a minha próxima venda? Frase banal. Mas se não conseguir fazer isso, esquece a escala. Canais, estresse canal, estresse o canal. Aí que a gente vai no escalate. E aí o tal do trade-off, compromisso, né? Estratégia sobre fazer escolhas e assumir trade-off, escolher ser diferente. O que é o trade-off? Trade-off não é só o que abrir mão de fazer as coisas, De alguma coisa que você escolheu. que é a questão da prioridade. É a questão da prioridade. Aí você vai querer contratar alguém, você falou, né? Pô, não, você não falou isso, mas nesse lugar, pô, depende tudo de mim. A gente vai fazer uma continha. Quanto eu acho que vale a minha hora? Quanto eu acho que vale a hora da pessoa que eu vou contratar e quanto eu acho que vale o seu tempo, né, de treinamento e de supervisão. Se você fizer essa conta, com certeza, você vai me falar, estou errado, vai ser mais viável contratar alguém fazendo coisas mecânicas. Só que a gente, por que não faz de novo? Porque não tem aquela coisa, o volume que pode justificar isso. Porque, pô, se eu perder, porque acaba se tornando um custo fixo. Então, se eu perder aquela entrada, se não entrar mais um. Então, essa aqui é um pouquinho a questão. Então, essa coisa de deixar de fazer as coisas é o tal do trade-off. Muitas coisas que a gente faz não servem para nada. Se eu não fizer isso, eu sempre falo, quando eu entro na empresa para estruturar processos, cara, gente, posso garantir, vocês usam processo. A coisa mais simples é analisar e deixar claro o que precisa ser feito. A coisa mais difícil, às vezes impossível, é mexer com a cultura, com a cabeça. Esse que é o problema. Por isso que o cara que eu falei o exemplo anterior, é o cara que eu não apresentei o produto. A gente tentou mostrar como aquela questão é prioritária para ele, até ele colocar um extra budget, tá? É na cultura que tem que trabalhar. E essa é a parte mais difícil. A parte de criar processo, otimizar, é a parte mais simples. A parte mais difícil porque a cultura. A resposta que você vai receber. Sempre foi assim. Eu já tentei. Tudo bem, eu já tentei. Só que você tentou, que experiência que você tem naquilo que você tentou? Muitas vezes, quando a gente trabalha de CRM, a gente estrutura CRM, o cara fala, mas eu tenho... É muito comum, por exemplo, no agro, a gente trabalha muito no agro. O cara é agronegócio, né? O cara trabalha muito com planilhas, Excel e tal. Ah, mas sim, CRM, sim, legal, mas a gente de qualquer forma dá conta com Excel. Quando o cara entra num papo desse, não adianta ficar explicando que o CRM é melhor, que faz a gestão, não sei o que, não sei o que. Não, tem que... Por exemplo, uma coisa que você pode fazer, não, beleza, abre uma conta gratuita naquele CRM que eu vou te indicar, depois dá uma olhada sozinho, depois a gente marca, vou te orientar para dar algumas indicações, ou vai fazer uma palestra, um webinar, enfim, coisas desse tipo. Mas não adianta ficar indo muito na questão lógica, quando a trava é cultural. E essa que é o grande problema, o pessoal faz coisas, só que simplesmente o fato de mudar de uma planilha para um CRM basicão, você vai otimizar o seu tempo. O pessoal gasta muito tempo para se organizar o dia ou a semana. Se você usa um software de gestão, você, logo que aparecerá a tarefa, daqui a 6 meses, você coloca lá a data, então não precisa mais se organizar. Isso, eu estou falando isso porque no agronegócio é muito comum isso, passar um dia da semana para organizar a semana. Fala, não, cara, usa um sistema de gestão, quando aparecer o negócio, você falou com um potencial cliente, já coloca lá que daqui a 6 meses eu vou fazer a visita. Então, daqui a 6 meses eu não vou pegar aquela planilha de Excel para ver quem que eu vou visitar. Corta drasticamente, tá? Bom, acho que esse aqui repetiu. E aí, de novo, aí sim a gente começa a mudar o nosso desafio, no nosso caso prático, né? E aí a gente precisa aí sim começa a estruturar, porque chega mais leads, porque previsibilidade significa o quê? Significa que previsibilidade de venda. Venda significa taxa de conversão. O que é taxa de conversão? Quantidade de pessoas interessadas, vendas dividido
as oportunidades, pessoas interessadas. Então, se eu tenho uma taxa de conversão, significa que para uma certa venda previsível, tem um monte de gente que começa a entrar. Então, aí começar um volume a precisar de estruturação. É isso que a gente precisa fazer. Estruturar um processo, marketing, enfim, todos os processos internos, e isso vai fazer cair o custo de aquisição cliente de 18%. Por que vai cair? Eu não sei quanto vocês estão familiarizados com o processo de venda, funil de venda, sabe o que é funil de venda e tal, né? Taxa de conversão de venda. Sabe qual que é a melhor forma? O consultor de venda vai vender que eu vou estruturar o seu processo lindo para a sua taxa de venda aumentar. Sabe qual que é a melhor forma de aumentar a sua taxa de venda drasticamente? Reduzir o número de leads que entram. Se dentro de 10 leads, eu fecho 10 oportunidades, eu fecho uma, tenho 10%, certo? Se em vez de 10 eu fizer entrar 5, eu vou fechar 20%. Não mudei nada. Por que estou falando isso? Qual que é o ponto aqui? Que muitas vezes, por que entram 5 e não 10? Porque eu defini melhor o que é uma oportunidade. Eu deixei de perder tempo com aqueles outros 5. Mas olha quanto tempo eu ganhei para pensar fazer outras coisas. Simples assim. Tá? Fica lá estruturando o CRM e tal. Pode ter certeza que a venda vai depender, afinal a venda efetiva, 5, 10% do processo, a venda efetiva. E 95% da demanda do mercado e do posicionamento, ou seja, marketing. Então, o melhor que você pode fazer estruturando um processo de venda é isso, reduzir o número de leads. Deixar de perder tempo com oportunidades que não são oportunidades. Isso, simplesmente vai aumentar, vai reduzir o custo de aquisição. O que a gente vai fazer? Escale apenas o que é previsível e validado. Né? Então, eu já validei. Né? Passei pelo F, passei pelo R. Começa a fazer a integração dos vários processos. Aí a gente começa a ter uma certa maturidade. Estou falando isso aqui porque muitas vezes a gente faz tudo isso muito cedo e acaba burocratizando. Colocar um CRM complexo. Vocês conhecem, já ouviram falar do Salesforce? CRM Salesforce, que é referência e tudo mais. Vocês não têm noção de... Eu nunca vi um Salesforce funcionar direitinho, nunca. Nunca vi uma empresa com Salesforce, nunca. Mas o que sempre acontece na empresa, eu vou lá e falo, a primeira coisa que tem que fazer é tirar o Salesforce. Tira. Você ficou encantado com um monte de funcionalidade, quando você vai na ponta, o vendedor sabe o que vai falar? Vai falar, você prefere que eu venda ou que fique mexendo aqui dentro? É muito complexo. Se não tem uma cultura de CRM, não faz sentido. Então, muita gente coloca tudo isso lá atrás. Por que eu estou trazendo aqui? Porque para não dizer que não é que não tem que fazer, tem que colocar no momento certo. Agora a gente está escalando, faz sentido fazer tudo isso. Faz sentido automatizar agora, eu estou escalando. Monitor, métrica, chave e tudo mais. Mas só processos que são estáveis e testados. Continuo testando, mas não vou escalar outros processos. As áreas começam a interconectar, ter o tal de SLA, Service Level Agreement, entre departamentos, né? O que cada departamento tem que esperar dos outros. Ter um bom sistema de gestão e tal. Gerenciar, de novo, né? Sempre focar nos dados, então o que a gente vai fazer, não deveria fazer, gerenciar por percepção. E adicionar a ferramenta com propósito claro, porque a ferramenta é legal. Saiu a nova ferramenta, inteligência artificial, agora veio o ChatGPT, cara, é muito simples, tal, faz essas coisas e tal. E é isso, né? Fácil para todo mundo, não dá nenhum tipo de diferencial. E aí, a pergunta que tem que fazer, se o seu crescimento vai depender de mais esforço, seu no caso, ou da estrutura. Então é isso, só que, de novo, para depender disso, você primeiro precisa chegar aqui. Aí você vai fazer isso. E tem uma coisa importante que eu coloquei aqui, muito importante, sobre... Quer que eu volte atrás? Boa. Obrigado. Automação é um custo, gente. Ah, porque agora vai no WhatsApp, tudo... Não, gente. A gente vai perder a personalização de atendimento. Você vai me dizer se você não fica de saco cheio toda vez que entra no WhatsApp, o cara começa a mandar, antes era digitar 1, digitar 2, agora nem isso, você quer falar com o atendente, você fica irritado. É ou não é? Essa aqui é uma otimização lá do fornecedor, não é lá do cliente.
A otimização não é para o cliente. Gente, não é para o cliente. É um custo. É um custo fixo, inclusive. O que acontece? É porque é uma indústria, né? Vender isso. Sim, mas o que acontece? Eu estou dizendo que nunca vale, não. É essa aqui é a questão. Eu vou fazer uma conta custo-benefício. Se eu tenho 1000 leads, 1000 contatos que estão entrando hoje, se eu colocar pessoas para atender de forma personalizada, os caras não vão dar conta. Ou vai ter um custo muito alto. Então, se eu colocar essa automação, claro, vai dar uma vazão muito mais rápida, muito eficiente. Eu vou perder em personalização. O ponto é que esse meu custo é menor do benefício que eu ganho nessa eficiência. Agora, o erro é pensar que a automação pura, eu não sei se vocês lembram, lá atrás eu sou engenheiro de automação, tá? Mas a automação em si é uma solução de problema para todo mundo. Não é, gente, não é. Até porque, muitas vezes, com essa tecnologia simples, ela é dada nas mãos de gente que não tem um background tecnológico. Background tecnológico não é saber codificar, tem teoria de sistemas. Saber como é que funciona a interação entre sistemas. Não tem, e está tudo certo. Cada um é especialista em uma coisa diferente, obviamente, né? Mas isso faz com que o pessoal lá vai e automatiza, igual as animações de PowerPoint, começa a colocar automações, aí você, aparecem 10 opções, 1, 2, 3, e não tem a opção de falar com o atendente, você fica só irritado, só que esse aqui é um custo, é importante deixar claro que esse aqui é um custo, só que um custo menor do que o benefício dos custos do que ficar tendo atendente lá. Opa. Aí, finalmente, excelência. Né? Essa aqui é uma frase que todo mundo conhece, né? Fica até banal, né, gente? Acredito que todo mundo já ouviu essa frase. Óbvio, né? Mas é isso. Que longe vai junto, que é um pouquinho a questão, né? De poder, que é uma habilidade. Essa aqui realmente tentar fazer, estruturar processos manuais, POPs, né? Que são os procedimentos operacionais, rituais de gestão, capacitar a equipe para autonomia. Capacitar não é só uma questão técnica, é motivacional também. E evitar centralizar no máximo. Só que a gente, é tudo lindo tudo isso, só que a gente está no E de excelência. Ou seja, a gente já passou por F, R, Escalate. Faz isso lá no começo e você aí vai ser diferente. Você não vai ter o cara que vai te pagar para isso, né? Aí, o caso prático é muito simples, né? É a Trastec, sempre a nossa empresa de referência, que, obviamente, tem um nível de maturidade. Aqui você tem que entrar de forma drástica da otimização. Aí sim entram custos fixos, porque eu tenho previsibilidade, tenho uma escala, então os custos fixos vão fazer com que no mês a mês eu vou pagar muito menos, e aí sim isso vai fazer com que eu possa aumentar a receita, mas também o lucro. Então essa aqui é a parte de excelência. Só para terminar, aí sim a gente tem que documentar tudo. Aqui já a gente está falando de empresa de tamanho médio quase, né? E aí a gente fala também de governance aqui, que nos casos anteriores fica até uma coisa quase burocrática, pode parecer, né? Rituais de gestão, aí tem que ter cuidado com isso aqui, porque ritual pode demotivar. Pô, que saco, hoje segunda-feira tem que fazer aquela reunião, é um ritual. Né? Então tem que ter muito cuidado com ela, principalmente quando essa reunião dura muito e não tem pauta. A gente tenta ter a reunião tem que ser objetiva. Muitas vezes a gente se atreve a dizer para os clientes, a gente não vai fazer a reunião porque vocês não concordou a pauta. O cliente fica puto, às vezes vai embora. Mas a gente testa. Treina a equipe para ter autonomia, e o que não tem que fazer depender da memória, das vontades das pessoas, né? Que é o que acontece quando não tem tudo documentado, reinventar o processo. Agora que está tudo prontinho, a apoteose disso é uma multinacional de capital aberto. Eu quando estava trabalhando uma multinacional britânica, quando cheguei no Brasil, eu trabalhei na expansão do Porto de São Luís do Maranhão e no projeto de duplicação da ferrovia lá Carajás-São Luís. Depois eu participei também da licitação do trem-bala, São Paulo-Rio. Então, só para dar a noção da empresa, era uma empresa de capital aberto, 10 bilhões, né?
lá em Nova York. O que significa isso? Que o presidente do Brasil ele não tinha poder de decisão, capital aberto. Então aí não tem como. Isso aqui, lugar lá. Não tem nem como fazer isso, né? Lá o cara nem vai pensar de ficar improvisando, experimentar processo, não tem como, tá? Então, mas a gente começa a enxergar essa questão porque a gente está nessa fase de maturidade. E um ponto importante que não pode abandonar a cadência de gestão e não pode centralizar as decisões, até porque não vai conseguir dar conta. E muito importante que a gente pode começar a aplicar esse framework para outro produto ou serviço. Esse aqui é só um resumão de tudo, até porque eu pensei, não sei, dá para disponibilizar isso? Então, até por isso, né? Eu preferi uma dos valores da minha empresa, inclusive transparência, a gente disponibiliza tudo. Tá, gente? Eu acho que a gente está chegando um pouquinho Bom, essa aqui seria a questão da excelência. O negócio roda sem você empurrar. Eu também não. Mas é assim, a gente está na mesa, assim, não é uma coisa... Aí, como conclusão, em vez de fazer um resumão, eu queria saber se alguém quer falar se tem algum paradigma, alguma convicção sobre produto, sobre automação, sobre inteligência que foi quebrada. Estou à disposição. Aqui, caso vocês queiram, é um grupo de WhatsApp que a gente tem para conversar sobre o ecossistema B2B. Não é só de marketing, enfim, de forma geral, que o meu time lá coordena. E acho que é isso, gente. Não sei se tem alguma pergunta, tem tempo, né? Passou? Nossa, gente, isso aqui. Ó. Não, o meu tá dando 59. Não, mas começou atrasado mesmo, mas deu certo. Não, mas eu não atrasei, tá, mas tudo bem. Não você, mas não, tudo bem. Gente, tem algumas perguntas, observações, algo que ou que não foi tocado, gostariam de aprofundar mais? À disposição. Não? Tudo certo? Acho que foi interessante o framework, né? Estou até estudando ele. E procurar aplicar e ver pontos de framework que dá para trabalhar. Mas eu achei bem interessante, você colocou, é importante, né? Quando o pessoal recebe também estratégico, tudo lógico que ficou mais no estratégico, né? Menos no tático, né? Mas eu achei importante a maneira que você... Eu também gosto de fazer por etapas, por slice, por pedaço, para enxergar o todo, né? Para ver o todo, eu vejo por pedaço, depois olho por a distância, né? Mas foi interessante, sim. Foi bem proveitoso esse período de 2 horas aí. Obrigado, né, Danilo? Obrigado. Sim, me ajudar. A minha dúvida é quanto aos canais. Eu acho que talvez eu tenha uma visão limitada, porque o que eu tenho de percepção existe as redes sociais, esse contato online com o público, e outros canais, os físicos, de uma arquitetura física. O que mais, além disso, a gente consegue acessar o público? Pode ser no planeta também. Geralmente os canais, eles são... Deixa eu colocar aqui. Os canais, geralmente, eles são de forma macro, em offline e online. Então, até aí você está certo. Aí dentro dos macro, aí você tem que identificar vários. Por exemplo, no offline, geralmente vai para um lugar de networking. Você pode ter eventos, pode ter rede de contatos de networking. Eu sugiro, por exemplo, o BNI, depois se quem quiser, né? Pode conversar com o João Marcos. BNI, o que é BNI? BNI é Business Network International, que é uma rede praticamente de network de empresários e te ajuda, além de criar conexão, de obviamente fechar negócio, muito importante para receber feedback também, porque é muito importante, uma coisa muito importante, a gente falou, feedback. Então, eu por exemplo, aprendi muito porque principalmente quando a gente cria alguma coisa nova, um dos grandes desafios é como eu explico isso para os outros que não são da minha área, ok? E aí você começa, no começo o cara não entende nada,
claro, é você que não está explicando bem, né? E aí, às vezes, é porque talvez não esteja dominando. Aí começa a pegar feedback um do outro e vai moldando o seu pitch. Então, o BNI ajuda muito nisso. Então, tem rede de networking, tem vários eventos. Eventos eu sugiro, são eventos, quando a gente vai em eventos, feiras, palestras e tudo mais, eu não sou muito fã de pagar para assistir a palestra do cara. Tudo que eu estou falando é do meu ponto de vista, nada aqui é verdade absoluta. Eu vou no grande evento, onde que você aprende do trend, é no hall onde tem o stand das empresas, porque isso vai te dizer qual é o trend de mercado. Agora, pagar para se o cara da palestra, porque você vai poder assistir, sei lá, online, eu não faço, a não ser que eu possa sentar do lado dele. E tem outro ponto também, com as palestras, eu por exemplo, aqui, eu adoraria, se tem uma ideia, se puder, se dá para fazer, eu super à disposição. Tem um cara aqui do meu lado que pensa o oposto de mim. Oposto. Quando você vai nas palestras, com esse conceito de mediocridade, que eu acho que o fenômeno de influenciador, é unilateral a conversa. E aí você tem, do outro lado, a reação. Se eu vou fazer uma reação do mesmo nível dele, não vai passar despercebida com as críticas muito até agressivas e tudo mais. Então, quando você vai nessas palestras, tem um ponto de vista. Muitas vezes, se você tem o seu ponto de vista, pode até discordar, mas quando você está montando o seu ponto de vista, é ruim, eu acho, montar o seu ponto de vista só na base de uma palavra, de uma opinião. Então, a ideia seria isso. Então, eu não sou muito a favor. Diferente quando você pode sentar na mesa com o cara, você tem uma personalidade para fazer perguntas e tudo mais. Então, se eu tivesse essa possibilidade, eu adoraria sentar na mesa com um cara que pensa o oposto de mim. O oposto. Cara, Danilo, tudo que você falou até agora não faz sentido, porque isso, aquilo. Vamos conversar e você vai desenvolver a sua opinião. Mas, enfim, voltando à sua pergunta, é isso. São offline e online, não tem muito segredo. E offline eventos e networking, e online são os canais que a gente sabe, alguns mais para B2B, alguns para B2C. Assim, não tem milagres para você. Eu vou falar que vou criar outra palestra. Tendo mais um tempinho aqui para... Não, pode ver, não vai usar a sessão. Não. Tá bom. Eu só vou ali já. Coloca outra aqui. Bom. Vocês não estão aparecendo, tá? Eu queria, na verdade, uma curiosidade, assim. Você falou a respeito de automação, certo? É algo que, teoricamente, é de uma geração mais recente, né? Que vem com o desenvolvimento da tecnologia. Mas como que a gente faria um gancho, assim, para englobar pessoas de uma geração anterior a essa? No sentido de que, por exemplo, você deu um exemplo de automação das pessoas irem no... responda sim, responda não e tal. Um exemplo maior, há pouco eu estava em casa almoçando e minha mãe mencionou, eu tenho que ir ao banco para resolver um problema na minha conta, que eu tive o cartão clonado. Aí eu, mãe, você consegue resolver pelo aplicativo? Ela, não, minha filha, mas eu prefiro ir lá pessoalmente. Para mim vai ser mais fácil. Então, assim, o que a gente pode pensar num panorama assim, de uma empresa que ela tenha essa preocupação com o público que não gosta, né, dessa parte da evolução, da tecnologia, da praticidade, e, em parceria, né, conseguir englobar também o que está agora antenado e faz uso só disso. Não sei se deu para explicar. Eu entendi. Infelizmente, não tenho a fórmula para você, mas eu posso te dar uma análise da minha percepção. É infeliz o fato que bancos e tal, eles, entre aspas, não estão nem aí por pessoa, porque eles trabalham à massa. Se você não faz... Por isso que eu falei, eu aqui não estou trazendo nada de ético. Não que seja antiético, tá? É inético, que é diferente de antiético. A diferença, né, não é semântica. Antiético significa contra a ética. Inético significa que não tem nada de ética, ou seja, prescinde da ética. Esse é um ponto importante, porque as regras do jogo são essas. Agora, a regra do jogo aqui do capitalismo é você tem que fazer massa. A pessoa de uma certa geração não faz massa. Eu tenho a minha sogra, que ela chegou a ter 3 seguros no mesmo cartão. 3 seguros. Fui lá, fiquei bravo com o banco, que eu não vou mencionar porque a gente está gravando e tal.
mas já ainda entrar reclame aqui e tudo mais. Pô, gente, mas, pô, uma pessoa idosa, né? Tá aquela coisa e tal. Ah, não, mas ela que assinou. Pô, gente, mas eu tô falando, coloca no sistema. 3 seguros ao mesmo tempo no mesmo cartão. Entende? Então, felizmente tem isso. Agora, o que acontece? Se a gente quiser resolver isso de forma viável, você vai resolver isso, obviamente, com alguém que seja mais personalizado. A personalização individual tem um custo, então seria uma coisa só para a pessoa de poder aquisitivo muito alto, que não pode escalar. Por isso que eu falo, não tem na forma, eu posso te dar a minha leitura, mas infelizmente isso é triste, porque não tem na solução. Infelizmente, eu acho que a gente tem que ter o coração de ajudar também, né? Fazer para a mãe, mais fácil, às vezes a gente esquece que a gente pode fazer isso também para pessoas que não estão tão próximas, aquela coisa de ajudar a velhinha a cruzar a rua, a gente esquece isso, porque a gente também fala, mas no dia a dia pensa nas outras coisas no celular. Eu primeiro, tá? Eu sou o primeiro dos culpados. Mas infelizmente é isso, é volume. Quando a gente entra no lugar ético da questão, o banco nunca vai resolver o problema de financeiro do mundo, como uma empresa farmacêutica não vai resolver o problema de saúde. Mas essa parte vou cortar. Você ia perguntar? Danilo, eu trabalhei por 2 anos numa incubadora de empresas, né? E dentro dessa incubadora a gente fazia atendimento a empresas de base tecnológica. Então tinha a IBT, que é a incubadora de base social, que eram projetos um pouco mais voltados para empresas que gostariam de... muito mais voltado para a educação, conscientização. Incubadora de base tecnológica, que às vezes você tinha ali de fato um produto, né? Às vezes uma tecnologia assim para lançar no mercado. Eu observava que durante do correr dos projetos, né, existia toda uma trilha de capacitação. Então, vamos fazer o Canvas, vamos fazer o mapa da empatia. Então, várias dessas ferramentas que... Só que, assim, algo que eu vi em comum das empresas é que poucas ou pouquíssimas empresas, de fato, conseguiam colocar esse produto no mercado, né? Aí elas ficavam realmente muito, assim, apegadas às ferramentas. Então, qual a dor? Qual é a dor que você quer solucionar? Qual o anestésico, né? Aí fazia um brainstorming, que tá, mas... E claro que né, dentro dessa trilha, a gente conta muito também com o papel da própria empresa em, de fato, se dedicar a entender, de fato, o nicho que ela está ali se propondo a adentrar, né? Só que poucas empresas conseguiam lançar os seus produtos. E justamente isso vai entrar na minha pergunta, né? E aí, quando eu fui para o mercado mesmo, assim, conheci empresas maiores, então eu tive algumas reuniões com, por exemplo, os CEOs da Cidadania for You. Você conhece a Cidadania for You? Sim. É uma das maiores empresas de dupla cidadania aqui, eu conheci eles, e eu fui perguntar qual foi o brilho que fez uma empresa de sair de um faturamento de 1 milhão para um período de 3 anos chegar ali ao faturamento de 144 milhões. Né? E o interessante é que fui analisar eu vi que o número de colaboradores deles cresciam com o número de vendas e o número de automações que ele desenvolvia em relação às plataformas dele. Que o diferencial deles é o quê? É um produto, é um processo de emissão de dupla cidadania, que é um processo extremamente complexo, né? Várias documentações, é um sistema que demora muito. Eles conseguem resolver isso em torno de 1 ano a 2 anos, coloca tudo no sistema, o sistema faz uma leitura, né? E eu perguntei qual foi esse lance, porque uma empresa saiu muito rápido de uma ideia para uma solução que durou mais ou menos 1 ano, 1 ano e pouco, para eles consolidarem de fato essa ideia. Eles falaram que ficaram só 1 ano planejando. Então, eram 2 irmãos, eles se reuniam, conversavam, e 1 ano e meio, mais ou menos, a empresa foi lançada no mercado e faturaram, no primeiro ano, 1 milhão, no segundo ano, 3 milhões, de 3 foi para 20 milhões. Né? Então, na sua visão, assim, qual é o estágio que faz essas empresas? Porque algumas empresas conseguem alcançar... Eu, claro, que não conheço essas empresas, né? Não posso responder para elas, posso dar o meu ponto de vista, mas o que posso te sugerir é que a próxima vez a pergunta que tem que ser feita: quais canais vocês usaram? A chave são os canais. Eu não conheço a trajetória deles,
Mas, por exemplo, já o fato que eles podem ter alguma conexão específica para saber como vai mudar a lei em algum ecossistema específico, acelerar isso vai ajudar bastante. Um influenciador que não vai pagar igual se você contratar um influenciador, faz canais, está tudo lá. E eu acho que a grande questão está na identificação do canal que você pode estressar para crescer. Depois o produto tem que ser bom para se manter. Você tem que ser bom, boa, para estar onde você está. Mas para chegar lá, tem que ser um canal. E o canal é dificilmente um canal clássico, porque fez Facebook e tal. Esse aqui são canais de manutenção, aquela coisa. Todo mundo pode fazer. Se é fácil para todo mundo, é difícil para todo mundo. O custo por clique é alto e tudo mais. O grande diferencial é identificar aquele canal que é fácil para você. Se eu conheço o CEO, se eu conheço o Bill Gates, o Elon Musk, que você não conhece, tem ou não tem diferença entre meu... E você pode até ser melhor do que eu naquela mesma coisa que a gente faz. Quem que você acha que vai ter mais sucesso? Você é muito melhor do que eu, mas eu conheço o cara. Conheço não porque apertei a mão, não, porque é meu amigo. O que você acha que vai ter mais probabilidade de sucesso? Você é muito bom no que você faz, sua empresa é muito melhor do que a minha, mas eu conheço o cara. O que você é? Essa aqui é a grande... Só que, claro, quando chegar lá, claro, eu também tenho que passar credibilidade, tá? Estou falando a partir de um patamar de excelência, um patamar de excelência, não é nem mínimo, de excelência. Assim, eu estou fazendo o melhor que eu consigo fazer. Essa aqui, não vamos nem discutir sobre isso. Só que é isso, cara, agora eu preciso ser bom depois para me manter. Mas é isso, que é um pouquinho aquela coisa da visão minha pessoal de dar essas possibilidades, porque eu acredito que os canais façam muita diferença. O que você sabe vai te manter. Então, por exemplo, talvez nas incubadoras que você falou, quando você faz um canvas, foca nos canais. Foca nos canais, gente. O resto vai pivotando. E o brainstorming, que mapa de não sei quanto, não sei o que, tudo muito legal. Tudo muito legal. Mas para quem que eu vou vender? Como é que eu entro? Como é que eu entro? Para quem que eu vou vender? Não vou fazer isso aqui, sabe? Aí tem uns caras que são bons no Instagram e tal. Ele mesmo, não que eu vou contratar. Ou eu conheço, eu vou vender... Amanhã eu vou começar a vender chuteiras. Tem a melhor chuteiras, eu falo que tem a melhor, ninguém sabe. Mas eu, conheci o Neymar, muito meu amigo e tal. Quanto vai aumentar a minha possibilidade de dar certo se eu não entre conhecer e não conhecer ele? Ou seja, ele não vai me cobrar para, sei lá, ir na balada com a minha chuteira. Entende? Então, essa que é a grande questão. E muitas vezes, nas aceleradoras, eu não quero entrar no mérito especificamente, tá? Estou fazendo um apanhado geral, depois, se vocês quiserem entrar em contato, a gente conversa de situações específicas, com o maior prazer, eu gosto disso, tá? Projeto, pode me ajudar, sem compromisso nenhum, é porque eu gosto mesmo, entrar naquela minha visão pessoal. Mas é isso, muitas vezes o cara vem, qual que é o seu planejamento de crescimento? Gente, eu estou validando o meu modelo de negócio, eu posso te falar de visão. Eu posso te falar de visão e posso te dizer qual que é o meu processo para trazer essa visão para um plano tático. Ou seja, eu trabalho no operacional, mas com essa visão. Agora, ficar fazendo mapa de calor, mapa de não sei quanto, sem ter um canal, eu vou vender para quem? Mapa de empatia? Você não sabe. Então, eu acredito que muitas vezes tem essas falhas. O trabalho acaba sendo acadêmico. Mas não estou falando que é o caso, tá? Mais dúvidas? Tudo certo? Todo mundo cansado, gente? Bom, eu agradeço imensamente pela paciência de ter me ouvido por tanto tempo. Acho que vocês têm os contatos aqui. Como eu falei, eu respondo principalmente pelo LinkedIn, caso vocês queiram entrar em contato. É só colocar Danilo Alba no LinkedIn, vai aparecer, tá? Eu vou disponibilizar, vou ver depois com o João Marcos, caso vocês tenham interesse. Ou, acho que algum de vocês até tem o meu contato pessoal, né? O WhatsApp, também sou super acessível. Você mandou pra gente, né? Entrei em contato com alguém de vocês para confirmar. Você mesmo? Foi. Não, eu tenho. Não, você está certo, porque eu tenho um avatar que faz o meu trabalho, o meu comercial. Tá, peraí. Então, já vou cortar depois, tá bom, tudo bem. Tá tudo certo. Eu recebi, né? Não, fui eu mesmo, fui eu. Eu já mandei no LinkedIn contato também.
Ah, ok. Não, beleza. Não, Eu gente. quero conversar com você outros assuntos depois. Não, beleza. Pode entrar em contato comigo pelo LinkedIn, pelo WhatsApp. Eu sou super acessível também, de boa, para conversar, super à disposição. Caso vocês queiram, posso disponibilizar também. Super à disposição, tá, gente? Muito obrigado, gente. Agradeço, Guilherme.